Oração gera milagres. Tem alguma coisa que você está até meio amargurado porque não acontece na tua vida e parece que humanamente é impossível? Então quero contar a história de uma mulher de Deus, uma mulher que orou. E essa história, assim, você encontra ela em 1 Samuel, ali no capítulo 1, versículo 10 e 11, fala sobre a história de Ana. Ana, ela não podia ter filhos e ela estava chorando amargamente, com dor, e ela era estéril e ela era muito humilhada porque tinha um homem chamado Eucana, que era o seu marido, e tinha a outra esposa que se chamava Penina, e essa Penina conseguia dar muito filho. Em Israel, naquela época, muitos praticavam a poligamia, então ele tinha 2 esposas e ela era frustrada, ela servia o Senhor e ia. E ali o que aconteceu? Ela estava chorando na porta do templo ali, se sentindo até indigna de estar entrando ali na presença e chorando. E veio um profeta chamado Eli e começou a dar bronca nela. Essa hora da manhã você está embriagada. Ela falou: meu Senhor, não tenha sua filha como filha de Beliel, como embriagada, mas eu estou chorando amargura porque eu estou colocando diante de Deus a minha amargura e eu queria ter um filho. Ele falou: seja feito conforme a tua vontade. Ele viu que ele estava errado e ele confirmou a oração daquela mulher, confirmou a palavra profética, e ali ela foi e teve um filho chamado Samuel. Ela entregou ele na casa de Deus. Depois ela teve outros 5 filhos. Deus abriu a madre dela e ela entregou aquele filho na casa de Deus, e ela mudou a história dela. Uma mulher estéril que estava envergonhada se transformou numa mulher frutífera. Então, o tema dessa palavra é para que você entenda que a oração, ela não precisa ser bonita. A oração, ela só precisa ser sincera. Ela precisa que você não desiste de aquilo lá que você está pedindo. Então, realmente, Deus, ele quer se mostrar que no seu coração, quando você pede com sinceridade de coração, Deus abençoa, Deus ministra a tua alma, Deus ministra o teu coração. E a Ana, ela orou com propósito, ela pede um filho, mas ela não pediu com egoísmo, como se fosse para ela. Ela falou: eu vou entregar ele, eu vou te devolver, Senhor. Então, quando alguém tem um coração generoso, pede que não é para o seu bel prazer, não é para o seu egoísmo. E aí no 1 Samuel 1,11 diz que ela entregou o filho na casa de Deus. Então a oração eficaz daquela mulher se alinhou com um desejo do propósito do coração de Deus. Quando nós oramos algo segundo a vontade de Deus para a nossa vida, Deus, ele diz amém, os anjos dizem amém, os céus dizem amém no seu propósito. Então, você está amargurado numa situação, pedindo, parece que não vem, não precisa ter palavras bonitas. Deus te fez no seu DNA, do seu jeitão, que você pedir, vai acontecer. Vai acontecer daquele jeito que você pedir, é só você pedir com fé, não tem problema. As pessoas não vão entender, vão te julgar, porque o sacerdote, ele olhou para ela e falou: você está embriagada, porque ela estava talvez balbuciando, não sabia nem orar. Talvez aquele profeta fazia orações bonitas, mas depois você vai lá ver na frente lá, que os filhos dele, que era Ófine e Finéias, nem temiam ao Senhor, eles profanavam o templo de Deus. Então, não é fazer uma oração bonita em público que aquela oração vai gerar mais sentido. É você aprender a falar com Deus e acreditar. Então, eu quero estimular você a ter fé, a saber que quando nós estamos orando diariamente aqui, você precisa acreditar que aquilo vai se manifestar, porque é necessário que quem se aproxima, se você não acredita, se você não crê, a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir. Então ouça: olha, eu não tenho fé para acreditar no que o senhor está orando, no que a palavra que está vindo, eu acho que é exagero, mas vai ouvindo, porque a fé vem pelo ouvir. E aquela mulher, todos os anos ela ia para o templo
porque o seu marido fazia um sacrifício, um holocausto ali no templo, e ela ia junto, e ela fazia com muita alegria, mas ela chorou amargamente com fé. Então, Deus respondeu, Deus responde. Então, o que acontece? Deus não rejeitou, ela saiu com o rosto transformado. Depois que, é interessante a gente entender isso, que depois que o profeta disse, olha, vai se cumprir aquilo que você está orando, o semblante dela já não era mais caído e o rosto dela transfigurou num rosto de alguém que saiu cheio de esperança, cheio de fé, cheio de expectativa. Então, eu já vi muitos casos de pessoas que recebem uma oração com propósito de uma superação e elas saem do ambiente com aquela cara de derrotado, como se vou tentar fazer outra coisa, um plano B. Então, essa pessoa, ela acreditou? Essa pessoa acreditou? A questão, se essa pessoa não acreditou, não é problema. O problema é você tá acreditando? Quando eu estou falando que você vai ser próspero, sua família vai ser abençoada, seu casamento restaurado, você vai vencer, você vai ser cheio do Espírito Santo, você está acreditando? Você toma posse, depois do momento da oração nosso, você tem um dia acreditando naquelas palavras? Porque aquele que não crê, ele é semelhante às ondas do mar que são lançadas para lá e para cá. Sua fé tem que estar sólida, tem que estar acreditando, tem que estar com firmeza, com fé. Quando o profeta, mesmo aquele profeta que não tinha visão espiritual, chegou nela e pá, falou, você vai estar. Ela saiu animada, saiu feliz. E aí aconteceu que a promessa se cumpriu, o rosto dela foi transformado. Então mostra que a fé que foi gerado antes do milagre acontecer. A nossa fé tem que vir antes do milagre. Se eu preciso esperar o milagre acontecer para mim ter fé, qual é a fé que eu preciso ter? Então a fé vem antes do milagre. Guarda essa palavra aí no seu coração, tá? O que nós podemos aprender? Ore com sinceridade, mesmo se for chorando. Davi diz lá, as minhas lágrimas molham o meu travesseiro na noite, na minha cama. Então ele estava orando de lado. Não precisa ter uma forma específica. Ele orava com as mãos levantadas, com a cara no chão, andando. Não importa a posição, importa a posição do seu coração. Então ore com fé. Ore com fé, porque às vezes, mesmo sem ver os resultados imediatos, porque aquela mulher saiu de lá, ela não saiu grávida, ela não saiu com nenhum sinal físico visível que ela iria ter o filho, mas no outro ano ela estava com o filho nos braços, e aquele bebê desmamou e ela levou ele, e ele foi chamado Samuel, Samuel foi um profeta, gente, que ungiu Saul, depois destronou Saul, ungiu Davi, um profeta extremamente usado na sua geração. Amém? Então, o propósito de Deus já tinha o propósito de dar um filho para Ana. Deus só estava esperando que ela fosse lá buscar. Deus já tem o propósito em te abençoar. Deus só está esperando que você vá orar para Ele, que você vai lá tomar posse. As promessas de Deus estão nas prateleiras. Ele só está esperando que você vai lá buscar. Então eu quero orar por você, para que você busque as promessas de Deus para a tua vida com fé, com determinação, e isso vai mudar a tua história, eu tenho certeza. Então ore comigo. Vamos clamar. Se você não apertou o sininho das notificações para você ser avisado no YouTube aí, para ele te dar um sinal toda vez no teu celular, na televisão, clique no sininho ali para você receber notificação de todas as mensagens, né? E que você seja extremamente abençoado. Se você não viu a mensagem anterior, dá uma olhada lá, a gente orou por casais, a minha esposa deu uma participação especial, ela deu uma palavra muito boa, a gente orou junto pelos casais. Então, vamos nos fortalecer na fé, compartilhe para alguém que precisa ouvir essa palavra. Não saia compartilhando igual um doido. Selecione pessoas especiais,
porque a palavra de Deus é sagrada, a palavra de Deus é poderosa, e aqueles que não dão valor e que não quer ouvir, compartilha não. Fala, olha, se você não quiser, segue o canal lá, mas eu vou compartilhar para você. Se quer ouvir a palavra, se quer receber uma palavra, eu compartilho. Mas, enfim, vou orar por você agora e com um propósito. Deus nos dá um propósito para Ele usar esse seu milagre para algo maior. O milagre da Ana fez com que um sacerdote fosse levantado para ungir um rei, depor o rei e ungir um rei segundo o coração de Deus, a qual Samuel foi aconselhando Davi também durante muito tempo. Então você vê que realmente o milagre da Ana foi poderoso, mudou uma geração, mudou Israel. O milagre que Deus quer fazer na tua vida pode mudar a tua história. Forte isso, né? Então, ore comigo. Querido Pai, quero orar, apresentar esse milagre que aos olhos do homem parece que é impossível, inalcançável, mas para o Senhor todas as coisas são possíveis. Que teu Espírito Santo venha abençoar e orientar, fortalecer, trazer um milagre, meu Pai, um milagre poderoso do céu sobre a vida, dessa vida preciosa que está me ouvindo agora, que ela seja abençoada, Pai. Pai, se é aquela pessoa que está no leito de hospital com uma enfermidade, a qual os médicos, ó Pai, não veem mais solução, a qual a medicina é muito difícil, Pai, que o milagre se manifeste agora em nome de Jesus. Esse matrimônio que estava quase dissolvendo, Deus, que haja alegria de novo, relacionamento, Pai, entre os irmãos, ó Pai, essa pessoa que estava pensando em abandonar a fé, que hoje ela caminhe mais uma milha e se fortaleça, meu Pai, na presença do Senhor e vá além, caminhe mais e supere as dificuldades para poder continuar te amando, amando a obra, amando o reino, amando a tua casa, meu Pai, em nome de Jesus. Esse homem que está desorientado, buscando um caminho certo, ele encontrou aqui, o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida para ele. Então, essa mulher que estava com uma depressão, tomando remédios, angustiada, que em nome de Jesus ela vem encontrar um momento de refrigério para a vida dela e uma expectativa para poder ter esperança para avançar. Abençoa, meu Pai, esse homem que está sem forças, sem vigor, que não está tendo mais nem ânimo para sair de casa, que seja renovada a alegria, assim como a águia que recebe aquela renovação depois de uma certa idade. Vem, meu Pai, com a renovação da águia, meu Pai. Sim, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, tira essa síndrome do pânico, tira esse medo, meu Pai, tira esse espírito de crítica, esse espírito de ver as coisas negativas, em nome de Jesus, que seja gerada esperança e o Senhor abençoe num milagre extraordinário, em nome de Jesus. Abençoa o teu dia, abençoa tua vida, abençoa tua casa, abençoa tua família, para a honra e glória do Senhor eterno. Deus abençoe e te ilumine. Amém, amém e amém.